Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do SP com você. Hoje nós vamos fazer aquela correção das atividades que vocês desenvolveram aí em casa durante esta 11ª semana de atividades em casa de Física para a 3ª série do ensino médio. Bom, eu deixei uma listinha para vocês fazerem com 5 exercícios ali do seu livro de atividades, ali da unidade 20. Vou corrigir com vocês então essas questões, tá legal? Vamos lá? Primeira questão que eu tenho aqui que eu quero corrigir com vocês é a questão número 6, aí do seu livro de atividades. Volume 10, unidade 20, estou aí na página 21 do seu livro, tá? Diz assim, ó, uma carga pontual gera um potencial elétrico de 50 volts a 2 centímetros. Qual o potencial elétrico gerado a 10 centímetros da mesma carga? Bom, vamos colocar esses dados, né? Então nós temos uma carga pontual que gera um potencial elétrico de 50 volts. Então vamos anotar isso aqui, o potencial elétrico é de 50 volts. Só que isso está a 2 centímetros. 2 centímetros, está aqui. Ele pergunta para nós qual é o potencial gerado a 10 centímetros. Então, a uma distância de 10 centímetros, qual seria o potencial elétrico gerado, né? Bom, então vamos fazer um pequeno cálculo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos determinar qual o valor, primeiramente, né? Qual o valor dessa carga, tá? Então a carga, como é que nós calculamos aí? Nós temos que lembrar do seguinte, que o potencial elétrico é igual a K vezes Q dividido pela distância. O nosso potencial, ele disse que é de 50 volts, só que isso a 2 centímetros. Vamos utilizar então esta informação, né? A nossa constante, 9 vezes 10 elevado à nona. A carga, vamos determinar. Agora, a distância. Nós temos aqui uma distância de 2 centímetros. Só que eu tenho que colocar isso em metros, né? Então, como é que eu transformo 2 centímetros para metro? Então, 0,02, é isso? Metro, decímetro, centímetro, né? Então, 2 centímetros. Eu ando aí com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, eu tenho 0,02 metros. Bom, o valor, então, da nossa carga, como que nós podemos fazer esse cálculo? Será que dá para melhorar um pouquinho a forma com que está colocado aqui? Vamos tentar colocar esse 0,02 em notação científica, melhora bastante a nossa vida, né? Então, eu já vou fazer aqui as multiplicações cruzadas, vai ficar assim, ó, 9 vezes 10 elevado à nona, Q, igual a este 50 eu vou escrever 5 vezes 10 elevado a 1. 0,02, como que eu posso escrever? 2 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Então, 1, 2 casinhas para a direita, né? Como que fica agora o nosso cálculo? A minha carga Q será 5 vezes 2, 10. Repete a base. Soma os expoentes, então eu tenho 1 e menos 2. Então aqui fica 10 elevado a menos 1. Tudo isso dividido por quem? Dividido por 9 vezes 10 elevado a nona. É isso aí. Então, para terminar aí o valor, né, o cálculo da nossa carga, como é que ficaria, pessoal? Lá em cima, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1, dá 10 elevado a quanto? A 0, né? E 10 elevado a 0 é 1. Sobre 9 vezes 10 elevado a nona. Tá bom? Então, podemos até deixar desse jeito aqui, colocar Coulomb, né? Porque nós vamos utilizar o valor da carga para determinar agora o novo potencial, né? Que é o potencial ali a uma distância de 10 centímetros. Então, como que nós podemos fazer isso, pessoal? Vamos trazer aqui para cima, ó. Quem que é o nosso V2, potencial 2? K, que vale 9 vezes 10 a nona. A carga, que eu acabei de descobrir, olha a minha carga aqui, ó.
1 sobre 9/10 a nona. Vamos colocar isso aqui. 1 sobre 9/10 a nona. Tudo isso dividido por quanto? Pela distância, que agora é de 10 centímetros. Só que daí eu vou deixar em metro, é óbvio, né? 10 a menos 1, 0,1 metro, né? Ou 10 elevado a menos 1. Então vai ficar assim, ó. Tá aí. Lembram, né, que nós deixamos aqui na forma de fração? Ah, vai ficar um negócio meio feio, mas olha que belezinha. Posso fazer isso aqui, ó. 9/10 a nona lá em cima, 9/10 a nona embaixo, olha que bonitinho. Então lá em cima sobrou o quê? 1. Embaixo, 10 a menos 1. Posso jogar esse 10 a menos 1 para cima? Posso. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado à primeira. Tudo bem? E nós temos alguma alternativa aí? Não, é uma questão aberta, né? Então 1 vezes 10 elevado à primeira é a mesma coisa aqui. Quantos volts, pessoal? 10 volts. Tá aí. Esse é o nosso novo potencial elétrico. Legal, né? Vamos para a próxima? Beleza, pessoal. Então vamos aí agora resolver a questão 7, tá? Uma partícula eletricamente carregada com carga Q igual a 8 microcoulomb está localizada no vácuo. Vamos pegar o nosso vácuo aqui, ó, colocar a nossa partícula, tá? É uma partícula com carga Q de 8 microcoulomb. Tá ali, bonitinho. Outra partícula pontiforme de carga elétrica 4 microcoulomb está na posição A igual a 20 centímetros de Q. Então, está na posição A, valendo 4 microcoulomb, e a distância é de 20 centímetros. Legal. E ela é transportada, então esta partícula será transportada para a posição B, distante igual a 30 centímetros de Q. Então, a posição B está a 30 centímetros da carga Q. Então, aqui nesta distância entre A e B, nós temos 10 centímetros. Muito bem. Muito bem, muito bem. O que ele pede para nós? Considerando a constante igual a 9/10 a nona, aquela coisa toda, qual que é o trabalho realizado neste trajeto, ó, de A até B? Então, ele quer o trabalho, né, de A até B. Lembram como nós calculamos o trabalho desta partícula, desta carguinha, né? Saindo do ponto A indo ao ponto B? Lembram disso? Então, o trabalho é igual a Q, quer dizer, a minha carguinha, vezes a diferença entre os potenciais, né? Do ponto A e do ponto B. Então, VA menos VB. Então, é esta maneira que nós temos de determinar, de calcular o trabalho, tá bom? Tá, mas o que falta? A carguinha eu não tenho potencial do ponto A e nem do ponto B, mas eu consigo determinar, é simples, né? Como que eu acho o potencial do ponto A? Vamos colocar aqui em cima, ó. Potencial do ponto A igual a K, Q dividido por D. Bom, o K nós sabemos que vale quanto? 9 vezes 10 elevado à nona. A carga, qual que é a carga geradora daquele potencial? É a carga Q, que vale 8 microcoulomb. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 6, né? Porque é microcoulomb. Tudo isso dividido pela distância D, que é de 20 centímetros ou 0,2 metros. Então, o potencial do ponto A, né, que dá 2/10 a menos 1, fazendo aí esta pequena conta, né, que é multiplica o 9 com 8, divide pelo 2 aqui embaixo, vai dar alguma coisa aí com 36, né? 72 lá em cima, dividido por 2 dá 36. Jogando aí todo esse trabalho com as nossas potências de base 10, nós teremos um potencial no ponto A de 36 vezes 10 elevado à quarta volts. Então, este é o potencial do ponto A. Deixa ele guardado aí. E o do ponto B? Ponto B nós vamos fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? Óbvio, vou trocar o valor da distância. Qual que é a distância do ponto
B até a minha carga, 30 centímetros, tá? Não é do B até o ponto A, é do ponto B até a carga geradora, que é a carga Q, que vai dar 30 centímetros. Fazendo esse nosso belo cálculo, nós teremos 24 vezes 10 elevado à quarta volts. Então, esse é o potencial do ponto B. Desta forma, eu consigo voltar para a minha expressão do trabalho e determinar quanto vale. Então, olha só, quem é o trabalho? Carga Q, a carguinha que vai ser transportada, né? A carguinha que está no ponto A vai até o ponto B. 4 vezes 10 a menos 6, que multiplica potencial do ponto A, 36 vezes 10 a quarta menos 24 vezes 10 a quarta. Quando nós fizermos esse cálculo, é 36 10 a quarta menos 24 10 a quarta, dá quantos 10 a quarta, né? Então nós teremos 12, né? 12 10 a quarta vezes 4 10 a menos 6. Então o nosso trabalho, 4 com 12 vai dar 48, né? 48. E as potências, 10 a quarta com 10 a menos 6, dá 10 elevado a menos 2. Deixando isso de uma escrita, vamos dizer assim, melhor, né? De acordo com o que está ali nas alternativas, nós teremos 0,48 o quê? Joules, porque a unidade de trabalho, né, é uma forma de energia em joule. Alternativa correta, letra C. Mais uma? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então vamos aqui à questão número 9, tá? Questão da Universidade Federal do Paraná, que diz assim: um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico uniforme, conforme mostrado a figura. Então dá uma olhadinha na figura aí na tela de vocês. Partindo do repouso no ponto 1 e somente sob a ação da força elétrica, ele percorre uma distância de 0,6 metros e passa pelo ponto 2. Entre os pontos 1 e 2 há uma diferença de potencial igual a 32 volts. Então veja bem, olha só o que ele disse para nós, né? Somente sob a atuação da força elétrica, aquela partícula, aquele próton, vai sair do ponto 1 e vai passar pelo ponto 2, né? E ele falou que há ali uma DDP de 32 volts. Considerando a massa do próton, também a sua carga, assinale a alternativa que apresenta a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. Então, claro, né? Ele está em repouso, ele vai ganhar velocidade, ele vai acelerar. Ao passar ali pelo ponto 2, ele vai ter determinado valor de velocidade que ele quer que a gente descubra. O que aconteceu com a energia daquele próton? Ganhou ou perdeu? Bom, se ele estava parado, né? Se movimentou, foi acelerado ali e passou com uma determinada velocidade ali no ponto 2, ele ganhou energia, né? Que tipo de energia? Cinética. Então, quando a gente fala de ganho ou perda de energia, a gente está se referindo a trabalho, a essa grandeza chamada trabalho, né? Então, já coloquei aqui no quadro para nós. Trabalho, ali no campo elétrico, né, uniforme que ele nos deu, é Q vezes ΔU. Ou seja, a carga vezes a variação, né, a diferença, né, de potencial, a variação do potencial elétrico, né? Mas o que é trabalho, então, por definição, né? É a quantidade de energia colocada ou retirada no sistema. Ou seja, a energia final do ponto 2 menos a energia inicial ali do ponto 1. A carga nós vamos colocar, nós sabemos, né, do próton, e a diferença aqui do potencial, né? Vamos chamar de ΔU ou ΔV, conforme está no nosso exercício aqui, tá? Melhorando um pouquinho a forma de escrever essa expressão, ó, vamos colocar aqui para cima, tá bom? V quadrado será igual a 2 passa multiplicando, né? Então fica 2 vezes Q vezes ΔU dividido por quem? Por M. Eu tenho um quadrado ali em cima, para eu tirar aquele quadrado ali, né, do expoente, eu extraio uma raiz. Então fica 2 vezes Q vezes ΔU dividido por M. Raiz quadrada disso, tá? Então como que nós determinamos agora a velocidade, tá? Não vamos confundir com o potencial, né? Agora eu estou procurando a velocidade, tá bom? Velocidade, raiz quadrada de 2. Qual é o valor da minha carga? Ele me deu 1,6 10 a menos 19
1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto vale aqui aquela diferença de potencial? 32 volts. Tudo isso dividido pela massa do elétron, ou melhor, do próton, desculpe, que vale quanto? Vale quanto? Vale quanto? A massa 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. É todo mundo no sistema internacional bonitinho. Quando nós fizermos esse cálculo aqui, nós vamos determinar a velocidade, que é 8 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo, né? Todo mundo no sistema internacional. Então a velocidade também será dada no sistema internacional. Percebam que aquele valor que ele falou da distância, né, não entra aqui em lugar nenhum, né? A única questão é que se ele tivesse percorrido, por exemplo, uma distância maior, ele teria certamente uma velocidade maior, porque ele está acelerando aqui, né? Então, pessoal, a alternativa correta aí da questão número 9 é a letra C, 8 10 a quarta metros por segundo. Vamos para a próxima? Muito bom, então vamos direto aqui para a questão número 11, também da nossa querida Universidade Federal do Paraná. Diz assim, ó, um dipolo elétrico é formado por duas cargas pontiformes, mais Q e menos Q, separadas por uma distância D. Vamos colocar isso aqui, né? Então nós temos lá uma carguinha mais Q, uma carguinha menos Q, e a distância entre elas é uma distância D qualquer. Muito bem, o que ele fala aí para nós? Em relação a esse sistema de cargas, é correto afirmar 0,1. O módulo do campo elétrico no ponto médio que separa as duas cargas é nulo? Será, pessoal, que o módulo do campo elétrico bem no meio aqui é nulo? Bom, nós sabemos que o campo elétrico, né, que é resultante aí no ponto médio, vou pegar um ponto qualquer aqui, o ponto P qualquer aqui no meio. Sabemos que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Então interessa para nós módulo, direção e sentido, né? Tá, se eu pegar um ponto P qualquer aqui no meio, eu vou ter campo de afastamento para carga positiva e campo de aproximação para carga negativa, né? Ou seja, os dois estarão no mesmo sentido. Então, não é nulo, vai ser diferente de zero. A afirmação 0,1 é falsa, tá? Justamente porque o campo elétrico é uma grandeza do tipo vetorial e nós temos que considerar módulo, direção e sentido, tá legal? Agora, afirmação 0,2. O potencial elétrico no ponto médio, que separa as duas cargas, é nulo. Então agora falando de grandeza escalar. Bom, o potencial elétrico nós sabemos que é uma grandeza escalar, né? E toda grandeza escalar depende do sinal, né? Então, se nós temos aqui no ponto médio, eu terei aqui então a distância, o valor numérico do potencial vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo, assim como no campo elétrico o valor numérico é o mesmo. Só que no campo eu considero módulo, direção e sentido. No potencial é só o valor numérico, tá? Levando em conta, obviamente, o sinal. Então, para o potencial elétrico, eu não tenho naquela formulinha minha lá do potencial o módulo da carga. Eu tenho a carga, incluindo o sinal. Então, aqui eu terei positivo, né? Para esta carga vai ter o potencial positivo e para esta carga negativo. Aí sim, quando eu junto os dois, como é alguma grandeza escalar, só fazer uma soma, né? Dos dois valores ali. Aí eu terei um potencial elétrico nulo. Tá legal? Então a 0,2 é verdadeira. Vamos para 0,4 então? Diz assim, ó. O plano perpendicular à linha que une as cargas e que passa pelo seu ponto médio. Então tem uma linha que une as cargas, né, passando pelo ponto médio. Então um plano que seja perpendicular a isso. Tá? É uma superfície equipotencial, quer dizer, é uma superfície onde em qualquer ponto dela eu terei o mesmo potencial elétrico. Então se nós considerarmos, né, esse plano perpendicular, qualquer ponto que eu pegar vai estar equidistante, né, das cargas. E é claro, eu vou ter positivo para um lado, negativo para o outro, né, o potencial de uma é positivo, da outra é negativo. Então sim, qualquer ponto naquele plano, né, naquele plano que corta a linha que passa pelo ponto médio, aquele plano é uma superfície equipotencial desta forma,
sendo uma superfície equipotencial, nós podemos dizer que o potencial elétrico ali para qualquer ponto é igual a zero, né? A diferença ali é igual a zero, tá legal? Como eles têm módulos iguais, né? A diferença entre um e outro é igual a zero quando eu somo os dois, tá bom? Então a 0,4 que ele falou aí para nós, que o plano que une é uma superfície equipotencial? Sim, é. Por esse motivo, né? Quando eu juntar os potenciais de qualquer ponto naquela superfície, eu vou ter o valor nulo, tá bom, pessoal? Então a 0,4 é verdadeira. Muito bem. O que nós podemos dizer agora sobre a 0,8? Se uma pequena carga teste positiva for colocada no ponto médio do dipolo, ela ficará sujeita a uma aceleração? Sim ou não? Pessoal, colocar uma carguinha positiva aqui, vai ter força elétrica, não vai? Repulsão, atração, então sim, a carga vai acelerar. A afirmação 0,8 é verdadeira. Afirmação 16. As linhas de força do campo elétrico saem da carga negativa e entram na positiva? Falso. É o contrário, né? Elas saem da positiva e entram na negativa. Tudo bem? Então, corretas. Quais ficaram aí, pessoal? Afirmação 0,2, 0,4 e 0,8, né? Então, correta 0,2, 0,4 e 0,8. Esta questão que acabamos de responder. Mais uma. Vamos então aí para a última questão daquela nossa lista, a questão número 12, diz assim para nós, ó, uma partícula de carga elétrica 3,2 10 a menos 19 coulomb é arremessada com uma energia cinética de 16 megaelectronvolts. Lembrando que esta também é uma unidade que pode ser utilizada, ele até colocou para nós que 1 megaelectronvolt vale 1,6 10 a menos 13 joules, tá? 1 electronvolt é 1,6 10 a menos 19 joules, né? Como tem um mega na frente, o mega é 10 elevado a sexta, né? Fazendo ali as potências da 10 elevado a menos 13. Então, ela é arremessada contra uma segunda partícula de carga elétrica de mesmo sinal que se encontra fixada em um ponto muito distante da primeira partícula. O ponto mais próximo que a partícula de carga Q pode chegar da segunda é representado por P, conforme a figura. Dá uma olhadinha na figura aí, pessoal. Então nós vemos ali que aquela partícula aqui ela é arremessada, né, em direção àquela outra partícula que está fixa, só que ela chega num ponto ali, vamos representar isso aqui, né? Ela chega num ponto chamado ponto P, que é o máximo que ela consegue chegar desta partícula aqui que está fixa, ó. Bom, ele falou que a partícula que é arremessada é uma partícula positiva, né? Então o máximo que ela chega desta outra partícula é nesse ponto P. É o máximo, né? Ele disse para nós então que, mesmo sinal, essa partícula aqui também é positiva, ou seja, imagina a situação, né? Lança uma partícula com energia cinética, né? Só que aqui nós temos repulsão entre as duas partículas. Então essa energia ela vai se dissipando no meio do caminho, né? Chega num ponto máximo, daqui para frente ela não passa, porque a repulsão é tão grande que ela já dissipou toda a energia cinética, tá? Então daqui a tendência agora é voltar, né? Justamente, o que ele pede para nós? Quanto vale o potencial elétrico no ponto P? Aqui, ó. Só neste ponto P, nós temos energia cinética? Não mais. Que tipo de energia eu tenho aqui? Potencial elétrica. Não é isso? Então ele vem dissipando, né, transformando a sua energia cinética em energia potencial elétrica, não gravitacional, mas elétrica. É o mesmo raciocínio que nós temos lá na mecânica quando estudamos a queda de corpos, né, transformação de energia cinética em potencial e vice-versa. É a mesma ideia, só que aqui nós vamos transformando energia cinética em energia potencial elétrica. Tá bom? Então quando chegar aqui ele só tem o quê? Energia potencial elétrica. Como que eu calculo o potencial elétrico? Lembram? Potencial é igual a energia potencial elétrica dividido por quem? Dividido pela carga. A energia potencial elétrica, mas eu não tenho. O que ele me deu foi energia cinética. Sim, só que toda aquela energia cinética foi transformada em quê? Em potencial elétrico. Olha que belezinha. Então, qual que é o valor do nosso potencial? A energia potencial elétrica, ele me deu.
16 megaelectronvolts. Só que eu preciso transformar esse negócio para Joule, né? Preciso passar para Joule. Todo mundo ali bonitinho no sistema internacional. Então como que eu faço esse cálculo? É 16 megaelectronvolt. 1 electronvolt vale 1,6 10 a menos 13. Então é só pegar esse valor e multiplicar por 16, né? Então é 16 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. Todo mundo dividido pela carga. Aqui vale quanto a carga que foi arremessada? 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19. Fazendo este cálculo, esta belezinha, nós vamos encontrar aqui um valor para potencial elétrico como sendo 8 vezes 10 elevado a sexta volts. Tá aí. Esse é o valor do nosso potencial elétrico. Então aqui, pessoal, né, tem a matemática envolvida, é claro, né, a gente não pode deixar de tomar muito cuidado com isso, com essa matemática, chamam de matemática básica, mas não é tão básica assim, a gente precisa lembrar e dar todo o respeito a ela, né? Porque preciso muito aqui, na hora de fazer o cálculo, tomar cuidado para não errar aí algumas situações como potência de base 10, multiplicação ou divisão, aquela coisa toda, tá? Mas a questão da física mesmo aqui é a gente pensar nessa transformação da energia, que eu tinha energia cinética e ela se transformou em energia potencial elétrica. Tá legal? Ficamos por aqui então, galera, e nos vemos aí na próxima videoaula de física aqui no SP com você. Tchau, pessoal!